Hoje é a aula de matemática. A gente vai aprender, começar basicamente a trabalhar com frações. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar. Pronto. Está aqui nosso quadro branco. A gente aprendeu a trabalhar com máximo divisor comum e com mínimo múltiplo comum, certo? A como calcular e assim por diante. Inclusive, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, a gente também viu algumas questões meio esdrúxulas, que possuem histórias que você tem que resolver determinadas situações em português, transformar aquela situação em português em fatores algébricos e aplicar o mínimo múltiplo comum ou aplicar o máximo divisor comum para poder resolver a questão. Essas questões, em cada avaliação, eu vou repetir pelo menos uma delas, tá? Para vocês sempre lembrarem dessa situação. Bom, mas agora vamos aliviar um pouquinho. A gente utiliza, por exemplo, o mínimo múltiplo comum em relação às frações para reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, você tem essas três frações aqui, ó. 5 meios, 3 quartos e 2 quintos. Para você reduzir essas três frações ao mesmo denominador, o denominador é esse cara aqui, né? Aqui de baixo. Então, como é que a gente faz para fazer essa redução ao mesmo denominador? A gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum. Vamos fazer de duas formas isso aqui? Vamos primeiro fazer na fórmula bem simples, simplona, para a gente entender o que é mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Vamos pegar os múltiplos de 2, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5. Múltiplos de 2, então eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6, eu tenho 8, eu tenho 10, eu tenho 12, tudo múltiplo, né? Eu tenho 14, eu tenho 16, eu tenho 18, eu tenho 20, eu tenho 22, por exemplo, e assim por diante. Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. E os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Eu quero achar aqui, dentre todos esses múltiplos que eu coloquei aqui, qual é o menor múltiplo comum, ou seja, o múltiplo que é múltiplo do 4, do 2, do 4 e do 5. Então, vamos lá. Nós temos o que aqui? Vamos colocar em vermelho. No 2 já tem o 4. O 4, ele é múltiplo só de 2, não é de 4 nem de 5. O 6 é múltiplo só de 2 também. O 8 é múltiplo de 2 e múltiplo de 4. Mas não é múltiplo de 5, então não me interessa. O 10 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 5. Também não me interessa, porque não é múltiplo de 4. Tem que ser comum aos 3. O 12 é múltiplo de 2 e múltiplo de 4. Não me interessa, porque não é múltiplo de 5. O 14 é múltiplo só de 2. O 16 é de 2 e de 4, mas não é de 5. O 18 é só de 2. O 20, olha o 20, ó. O 20, ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 5. E é o primeiro deles, é o menor dos múltiplos. Tem outros múltiplos comuns entre 2, 4 e 5? Tem. Mas o menor múltiplo comum entre esses três números é o número 20. Então, eu sei aqui que o denominador dessas três frações eu reduzi para 20. 20 e 20. Agora, existe outra forma de eu calcular o mínimo múltiplo comum. É fatorando, que é a que normalmente a gente utiliza, que é a fatoração. Ó. 2, 4 e 5, e faz a continha de fatoração. Então, eu pego o primeiro número primo, que é 2, divido, dá 1, divido, dá 2, e o 5 não divido. Continuo com 2 aqui dá 1, e aqui continua assim. E o próximo número é o 5, que dá 1. Pronto, terminou. Aí o que eu faço? Eu multiplico.
2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5, ó, 20. 20. Algum de vocês não entendia essa lógica aqui, que eu acabei de explicar? Não entendia o mínimo múltiplo comum a partir dessa lógica aqui que eu expliquei aqui? Todo mundo entendia? Pois a lógica, na realidade, é essa, tá? Então, mas aí tem outra coisa que eu tenho que fazer. Não é simplesmente colocou 20, 20, 20 aqui embaixo e depois repetir 5, 3 e 2 em cima, não. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse 20 aqui e dividir ele pelo denominador da fração original. Divido. Por exemplo, 20 dividido por 2 dá quanto? 10. 10. 10 eu multiplico pelo numerador. 10 vezes 5, 50. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu pego esse 20 aqui de baixo, ó, e multiplico divido por 4. 20 dividido por 4 dá quanto? 5. 5 vezes 3, 15. E pego esse outro 20 aqui e divido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8. Viu, pessoal? Se não tiver barulho, pode deixar ligado o microfone, tá? Para evitar de você ficar tocando, tá? Se não tiver barulho. Se sentir barulho, eu aviso e vocês desligam o microfone. Tá bom? Pode deixar ligado se não tiver. Então, agora sim, essas frações aqui, essas 3 frações, eu reduzi elas ao mesmo denominador. Então, deu. O 5,5 virou 50 sobre 20. O 3/4 virou 15 sobre 20. E o 2/5 foi transformado em 8/20. Lembra? Depois do nono, a gente coloca avos, né? Então, é 50/20, 15/20 e 8/20. Entenderam como é que faz para a gente reduzir as frações ao mesmo denominador, utilizando o mínimo múltiplo comum? Alguém tem dúvida em relação a isso? Vamos continuar. Vamos lá. Vamos fazer uma redução aqui. Vamos achar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Como é que a gente calcula na raça? 3. O próximo múltiplo é 6. O próximo múltiplo é 9. 3, 6, 9. Que mais? 12. Que mais? 15. Que mais? 18. Que mais? 21. E de 4? Nós temos 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Qual é o mínimo múltiplo comum entre esses dois caras aqui? Entre o 3 e o 4, ó. É o 12. Perfeito? Por quê? É claro, ó. 3 e 4. 3, 1, 4, 1. 3 vezes 4, 12. É o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. E, rapidamente, a gente tem outro exercíciozinho que eu coloquei só para fixar mesmo a ideia de vocês em relação ao mínimo múltiplo comum. Aqui, ó, 6, 8 e 12. 6, nós temos 12, 18, 24, que mais? 30, 36. 36 mais 6, 42. 8, 8, 16, 24. Que mais? 32. Que mais? 32 mais 8, 40. 48 e 56. Do 12, eu tenho 12, 24, 48. Aí vai, né? 48 mais 48, 96. E assim por diante. O mínimo múltiplo comum entre 3 números aqui, ó, o 12 não é.
O 18 não é. O 24, olha aqui o 24, ó. 24 é múltiplo de 6, 24 é múltiplo de 12, e 20, múltiplo de 8, e 24 é múltiplo de 12. Da mesma forma que a gente faz aqui, como é que a gente faz? 6, 8 e 12. Faz a fatoração. Aqui dá 2, 3, 4, 6, 2, continua o 3, aqui dá 2, aqui dá 3, continua o 2, aqui dá 3, aqui dá 1, aqui dá 3 e aqui dá 3. 1 e 1. Aí eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, essa é a lógica do mínimo múltiplo comum, para vocês nunca mais esquecerem na vida, tá bom? Agora vamos ao que interessa. Para que serve tudo isso que eu expliquei para vocês? Para que serve essa jogada de redução, né, de frações ao mesmo denominador? Para duas coisas. Primeiro, para somar e subtrair frações e para comparar frações. Vamos começar aqui, ó, comparar frações. Vou dar duas frações aqui, eu quero que vocês me digam qual é a maior. 3 sobre 4. E temos 2 quintos. Qual é a maior fração aí, pessoal? Chuta aí alguém. O 3/4 é maior que 2 quintos ou vice-versa? Vamos calcular? Vamos ver? Como é que a gente calcula isso? Reduzindo as duas frações ao mesmo denominador. Eu pego o 4 e pego o 5 e calculo o mínimo múltiplo comum. Então, é 2, sobrou 2 e o 5. Aqui é 2, 1 e 5. E aqui é 5. Multiplico, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui, olha, aqui é 20 e 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu peguei aquela pizza que era dividida em 4 pedaços, sendo que a pessoa comeu 3 pedaços, e peguei aquela pizza que estava dividida em 5 pedaços, e a pessoa comeu só 2 pedaços dessa pizza, e dividi essa pizza em 20 pedaços. Só que quando eu dividi essas pizzas em 20 pedaços, essa pizza daqui, essa de 3/4, na realidade, a pessoa comeu 15 pedaços. E essa pizza aqui, o 2 quintos aqui, a pessoa comeu 8 pedaços. Então, qual é a maior fração? 15 vinteavos ou 8 vinteavos? Evidentemente, né? 15 vinteavos é maior do que 8 vinteavos. Então, essa é uma das razões da existência, né, da redução de frações ao mesmo denominador. Para você identificar, dimensionar, comparar as frações. Tá? E a outra razão é somar e subtrair frações, que a gente vai começar a aprender agora. Ou rever, né? Então, somando e subtraindo frações. Como é que a gente faz isso? Nós temos uma continha aqui simples, ó. Nós temos 1/2 mais 4 quintos. Primeira dica, pessoal. O 2 aqui é número primo, não é? Esse 2 aqui? Esse 2 não é número primo? Sim ou não? Faz assim. É número primo 2. O 5 é número primo? É 5. Então, quando você tem duas frações cujo denominador são números primos, não adianta você fazer o MMC. Você simplesmente multiplica os dois. Olha, eu vou calcular o MMC de 2 e 5. Ó. 2 e 5. Ó. Quando eu calcular aqui, ó, é 2, sobrou 1, é 5, 5, sobrou 1. 2 vezes 5, 10. Então, quando tem dois números primos, você simplesmente multiplica os denominadores. Então, aqui, ó, para você fazer essa soma, o mínimo múltiplo comum é 10.
Aí você faz 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Mais 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 2 vezes 4, 8. É só somar 5 mais 8 dá quanto? 13 sobre 10. Essa é a resposta dessa soma aqui, ó. 13 sobre 10. Vamos para a segunda. Eu tenho 2 terços mais 7 terços. Quanto é que dá isso para mim, pessoal? Sem fazer conta, vai. Diz para mim alguém. Sem fazer conta. Quanto é que dá? As duas. 9 terços? Quanto dá? 9 terços? 9 terços. 9 terços. E por que você chegou nessa solução? Porque aqui os denominadores já são idênticos, ó. Já são idênticos. Quando o denominador é idêntico, você simplesmente, no caso aqui, de uma soma, você soma os numeradores. E aqui, 7 mais 2, 9, sobre 3. 9 terços. Perfeito? Só que essa fração é uma fração o quê? Imprópria, né? Se é uma fração imprópria, dá para dividir aqui, dá um número inteiro. 9 terços é igual a 3. 9 dividido por 3 dá 3. Perfeito? Então, essa segunda aqui dá 9 terços. Eu simplesmente, quando os denominadores são iguais, já me apresentam eles iguais, eu simplesmente somo, no caso aqui é uma soma, né? Eu somo os numeradores. Tá? Isso tudo, esses exercícios todos com essas respostas vão estar no PDF que eu vou mandar para vocês. Então, não precisa escrever, tá certo? Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer só essa aqui, ó. Fazer essa aqui, ó. 2 terços mais 3 quintos mais 5 sétimos. Preciso fazer o MMC aqui, pessoal? Não preciso, né? Por que eu não preciso fazer o MMC? Todo número primos. Porque todos os números que estão no denominador aqui são números primos. Se aqui tivesse, por exemplo, ao invés do 5, um 10 da vida, aí sim, você tem que calcular. Agora, como aqui é 5, deixa eu apagar aqui. Como aqui é 5, vou voltar ao 5 aqui. Então, e os 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, você simplesmente multiplica. Tá? 5 vezes 7, 35. 35 vezes 3 dá quanto? 35 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 9, 1, 10. 105. Então, aqui dá 105. Aí você pega o 105 e divide por 3. Vai lá. 105 dividido por 3. Aqui dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Aqui dá 15. 5, 35. Aqui dá 35. 35 vezes 2, 70. Mais 105 dividido por 5, dá para ver que é 11, né? 105, ó. 105 dividido por 5. Aqui dá, desculpa, 11 não, dá 21. Então, dá 2, 2 vezes 5, 10, sobrou 0, desceu 5, 21. 5 vezes 1, 5. Então, aqui dá 21. 21 vezes 3, dá 63. E aqui, 105 dividido por 7, 105 dividido por 7, dá 1, sobrou, dá 7, sobrou 3, baixo 5 dá 35, 5, 15. 15 vezes 5 dá quanto, pessoal? 2 vezes 5, 30, 4 vezes 5, 60, e 5 vezes 15 dá 75. 75. Aí é só somar. 70 mais 63 mais 75. 5 e 3, 8. 7 e 7, 14. E 6, 20. Dá 208 por 105.
Ah, para que eu vou usar essa conta tão esdrúxula? Essa conta não serve para nada. Serve só para mostrar para vocês como é que se calcula a soma entre frações. Tá certo? Perfeito? Então, vamos lá, continuando. Agora, vamos para a subtração. A subtração, da mesma forma que é a mesma coisa. Só que você tem que tomar cuidado que a subtração tem um sinal de menos no meio, lembra? O segundo fator é negativo. Por exemplo, quando eu subtraio 1/3, pego 1/3 e subtraio desse 1/3 4/5, a coisa é um pouquinho diferente. Veja bem, 3 e 5, o mínimo múltiplo comum, eu já sei que é 15. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 1, 5. Menos 5 dividido por 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 4, 12. Olha a conta aqui agora, ó. 5 menos 12, o que eu faço aqui? Quando os números são diferentes, eu subtraio o menor do maior. 12 menos 5 dá 7, não é? Não dá 7? Aí, o sinal desse 7 aqui vai ser qual? Como eu ensinei lá na subtração. Vai ser o sinal do maior número. Qual é o menor número? Esse mais 5 ou é o menos 12? É o 12, não é? Então, aqui dá menos 7 sobre 15 avos. 7/15 avos. E vamos fazer mais uma. Vamos pegar essa aqui. Olha aqui, ó. 2/3 menos 7/3. Sem fazer conta, quanto é que dá isso aqui, Silvia? Quanto é que dá essa conta aí? Menos 5/3. Menos, por quê? 2 menos 7 dá menos 5. Sobre 3. Menos 5/3. Repara que o sinal de menos está no numerador. Tá? De qualquer maneira, tanto no numerador como no denominador, o resultado sempre vai ser negativo. Na divisão, menos com mais dá menos também, igual na multiplicação. Tanto faz estar no numerador como ou no... Tanto faz estar aqui, no caso aqui está aqui. Tanto faz como esteja aqui, como esteja aqui, o resultado sempre vai dar. Se eu dividir isso aqui, vai dar sempre um número negativo. Tá certo? Vamos fazer outra aqui, ó. Vamos fazer uma subtração para calcular o MMC. Então, eu tenho 2/3 menos 1/8. Igual a quanto? Aqui, eu já tenho que calcular o MMC. Calcular, sim, fatorando. 3 e 8. Não dá para fazer direto, porque o 8 ele não é primo. Então, aqui dá 2, o 3 continua, aqui dá 4. Aqui dá 2, o 3 continua, aqui dá 2. Aqui dá 2, o 3 continua, aqui dá 1, e aqui dá 3. Pronto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O mínimo comum aqui é 24, entre 3 e 8. Então, aqui dá 24. Aí, 24 dividido por 3 dá quanto? Dá 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Menos 24 dividido por 8 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, o número é positivo. 16 menos 3 dá 13 positivo sobre 24 avos. 13, 24 avos é a resposta dessa questão. Perfeito? Certinho? Alguma dúvida até agora? Estou indo muito rápido? São coisas que vocês tiveram bastante exercício em matemática, né? Fora o ano passado também, que eu bati muito em vocês nisso aqui. Bom, continuando aqui, vamos lá. Então, eu tenho aqui, vamos para a próxima. Aí, agora, é uma operação de soma de frações. É uma questão onde você vai fazer uma soma de frações. Olha como é que é a questão. É a questão de concurso público. A figura, que figura? Essa aqui, né? A figura é isso aqui, ó. A figura mostra duas barras idênticas de chocolate. São duas barras de chocolate iguais, que foram divididas, cada uma delas, em partes iguais.
A área destacada representa a quantidade de chocolate consumido por uma pessoa em cada uma delas. Então, essa barra aqui, ó, ela foi dividida em 8 pedacinhos iguais. Tá? E essa barra de chocolate, que tem o mesmo tamanho da outra, foi dividida em 4 pedacinhos iguais. Aí, uma pessoa chegou e comeu desses 8 pedaços, ele comeu 5 pedaços. E da outra barra de chocolate, que foi dividida em 4 pedaços, ela foi lá e comeu 3 pedaços. Olha o que ele pede aqui. A quantidade de chocolate consumido indicado na figura pode ser representada por um número racional na forma fracionária ou na forma decimal. Quantos minutos nós temos aqui? 7 minutos. Tá bom. Pessoal, o que é número racional? Alguém me explica? O que são números racionais? Alguém sabe? Sim ou não? Não? Vamos lá. Existem os conjuntos de números naturais, números inteiros, mas também existe um conjunto chamado números racionais. Os números racionais são todos os números que podem serem representados por frações. Então, por exemplo, 1/4 é um número racional. 2/3 é um número racional. Ao mesmo tempo que ele pode ser representado por frações, o número racional significa que o resultado dele pode ser inteiro ou pelo menos uma dízima periódica. Eu não sei se vocês lembram qual é o símbolo do conjunto de números racionais. Por exemplo, ó, vou dar um número racional aqui. 2 dividido por 3 dá 0,06. 6 vezes 3, 18. 18, sobra 2. A mesma coisa. Aqui vai dar 6, 6, 6. Então, 2/3 é igual a 0,6666666. Isso aqui é uma dízima periódica. Ela é infinita, mas ela é periódica. Podia ser 666, podia ser uma outra divisão que daria 25, 25, 25, 25. Isso que é uma dízima periódica. Então, é um número racional. E esse número aqui, não só o 6666, como 0,0,25, são números racionais e podem ser representados por uma fração. Agora, a fração, quando eu fiz essa conta aqui, ó, o 66666, ele não foi o quociente da divisão? O símbolo dos números racionais é justamente o quê? A letra Q. Letra Q de quociente de divisão. Letra Q representa os números, o conjunto de números racionais. Ao mesmo tempo, nós temos os números nós temos números racionais representados por quê? Que são números que podem ser representados por frações. E temos os números que são irracionais. E a letra é o I. É o I. O símbolo dos números, do conjunto de números irracionais é o número I, é a letra I. Agora, alguém lembra que são números irracionais? Lembra, Adriana? Lembra, Silvia? Silvana, está lembrada? O Walter deve trabalhar com números racionais. Não sei se ele trabalha. Os números irracionais são todos aqueles que, ao contrário dos números racionais, não podem ser representados por frações. Mas, professor, mas peraí, todo número representa por fração. Não. Por exemplo, ó, alguém tem calculadora aí? Tem calculadora, Adriana? Tem calculadora, Silvana? Alguém tem calculadora? Calcula para mim, ó, a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Alguém está calculando? Silvana, está calculando?
Está calculando, Silvana? Não, vamos lá. Eu vou usar minha calculadora aqui, ó. Calculadora. Então, eu tenho 2 e calculo a raiz quadrada dele. Peraí, vou pegar... Esqueça que vou limpar aqui. Eu vou... Aqui, ó. 2 e vou calcular a raiz quadrada. Olha quanto dá, ó. Dá para ver aí o número? Vocês estão vendo o número aí? Vocês estão vendo a calculadora? 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7. Tem alguma racionalidade aqui? Essa dízima aqui, ela é infinita e não é periódica. Quando acontece isso, o número é irracional. E você nunca consegue representar a raiz de 2 por uma fração. A mesma coisa acontece, por exemplo, com qualquer raiz de número primo. Raiz quadrada de 5 também, você não consegue. A raiz quadrada de 7 também, você não consegue. Então, esses números aqui são números pertencentes ao conjunto de números irracionais. Entenderam? Pergunta: entenderam o conceito de números racionais e números irracionais? Alguém tem dúvida nisso? Nenhuma? Certo, Silvia? Entendeu? Vocês tinham lembrado disso? Estava lembrando disso, sim ou não? Não estava lembrando, né? Quando a gente fala de fração, a gente obrigatoriamente fala de número racional. E é isso, justamente isso que a questão pede. Então, rapidamente, eu vou fazer rapidamente essa questão. Ele quer saber o quanto de chocolate essa pessoa comeu. É só eu pegar essas duas frações aqui e somar elas. Então, essa fração aqui é representada, é uma pizza que possui 8 pedaços, então é 8, e ele comeu 5. Aí ele comeu mais o quê? Da outra barra, ele comeu dos 4 pedaços que estava dividido a barra de chocolate, ele comeu 3. Eu simplesmente faço a soma das duas frações para saber quanto ele comeu. Então, quanto ele comeu? 8. 4, calculo aqui, dá menos de 1 minuto. Vamos sair e entrar novamente, pessoal? Vamos lá, por favor? Vou fechar aqui, senão vai cortar. Vamos lá, encerrando e voltando, por favor. Então, o que eu vou fazer aqui? Continuando. Então, eu preciso só somar o quanto ele comeu dessa barra de chocolate aqui, dessa barra de chocolate, essa primeira barra, com o que ele comeu da segunda barra. Faço a soma. Para fazer a soma, eu calculo o MMC, o mínimo comum, entre 8 e 4. Aí eu faço a fatoração. Aqui dá 2, 4, 2, aqui dá 2, 2 e 1, e aqui dá 2, 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, um mini múltiplo comum entre essas duas frações aqui é o número 8. 8 dividido por 8, 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 5, 5. Mais 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 3, 6. Então, ele comeu 11 oitavos de chocolate. Só que isso aqui, isso aqui é a forma fracionária de quanto ele comeu. É a forma fracionária. Ele também quer da forma decimal, ó, ou na forma decimal, ó. Quais são esses números? O número na forma fracionária, eu sei que é esse aqui, ó, 11 oitavos. Agora, para eu calcular o número na forma decimal, o que eu faço aqui? Aqui. O que eu faço aqui? Eu vou apagar isso aqui, ó. O que eu faço? Eu simplesmente faço a divisão. 11, opa. Eu simplesmente faço a divisão. 11 dividido por 8. Daqui dá 1. 1 vezes 8, 8. 9, 10, 11. 3. Aí, não tem para descer, não tem vírgula, coloca um vírgula aqui, coloca um 0. Dá quanto aqui? 3 vezes 8, 24, né? 3 vezes 8, 24. 24 sobrou 6. Certo? Aqui não tem para descer, já tem vírgula, coloco 60. Dá quanto aqui, pessoal? 7. 7 vezes 8, 56.
Olha aí, pessoal. Ah, não vai dar exato. Vai dar exato. Você vai ver, ó. 7 vezes 8, 56, sobrou 4. Da mesma forma, não tem nada para descer, já tem vírgula, se simplesmente coloca o zero. 40 por 8 dá quanto? 5. Então, esta daqui é a forma, tá, decimal do resultado da soma de quanto chocolate ele comeu. Ele comeu 1,375 chocolates. E aqui ele comeu 11 pedaços de chocolates que possuem 8 pedaços cada um deles. É como se ele pegasse aqui esse primeiro chocolate aqui, ó, dividisse por 8, esse segundo aqui dividisse também por partes iguais de 8 pedaços, e o rapaz, ele comeu todos esses caras aqui, esses 8 pedaços, e mais 3 pedaços desse aqui, 11 pedaços de chocolates que possuem 8 pedacinhos cortados. Vocês entenderam o raciocínio da questão? Entendeu, Adriana? Entendeu, Silvia, o raciocínio? Tá? Bom, para não ficar muito pesado, vamos lá. O resto é bem simplesinho, tá? O resto é bem simplesinho aqui. Já está quase no fim, pessoal. Só faltam 2, tá? Com calma. Bom, falta aqui a multiplicação e a divisão. A multiplicação, por incrível que pareça, é a parte mais simples do mundo para fração. Isso aí eu vou passar rapidinho, vou passar em 2 minutos para vocês. O único cuidado que vocês têm que tomar aqui é com a parte que erra muito, é a parte de sinais. Então, vamos fazer essa conta aqui, por exemplo. Ó. 1/2 multiplicado por 4/5. A multiplicação é simples. Você multiplica numerador por numerador e multiplica denominador por denominador. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. Acabou, mexeu o papo. Não tem dúvida nenhuma. Ó, 2 multiplicado por 5/3. Você pega esse numerador e multiplica por esse numerador aqui, que dá quanto aqui, pessoal? 2 vezes 5, 10. E pega esse denominador e multiplica por esse aqui. Qual é esse denominador aqui? Qual é, Adriana? Bom. 1. Bom. Porque o 2, na realidade, é 2 sobre 1. Então, você pega o 3 e multiplica por 1. 3 vezes 1, 3, 10 terços. E o cuidado está aqui, ó, rapidamente para vocês. Ó. Eu tenho aqui, ó, menos 4 sétimos multiplicado por menos 7 nonos. O que é que você faz aqui? Você vai se assustar com isso? Você não vai se assustar. Aí que você pensa, pô, aqui é negativo. É uma multiplicação. Menos com menos dá quanto? Eu sei que o resultado vai dar o quê? Positivo. Acabou. Aí o que eu faço? Só faço a conta, esqueço os sinais e faço a conta, e eu sei que o resultado sempre vai dar positivo. Então, eu pego 4 vezes 7 dá quanto? Diz aí, por favor, rapidamente. Não Adriana, nem Silvana. 28. 28. Dividido por 7 vezes 9, nem Adriana, nem Silvana, nem Walter. Silvia. 7 vezes 9. 63. 63. Pronto. Dá 28/63 essa multiplicação. Positivo. Por quê? Aqui, esse aqui não é negativo. Opa! Esse aqui não é negativo? Esse outro não é negativo? Negativo com negativo, numa multiplicação dá positivo. Vamos pegar outro exemplo aqui, finalmente. Coisa mais simples do mundo. Eu tenho uma fração negativa, que é menos 3 sobre 6, vezes 9 meios. Primeiro raciocínio, é negativo aqui, é positivo aqui. Eu já sei que o resultado aqui vai dar negativo. O que der de resultado aqui, eu vou colocar um sinal de menos na frente. Então, 3 vezes 9, 27, sobre 6 vezes 2, 12. Menos, sinal de menos. Negativo. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não, né? Tá bem simplesinho, né? Tá super simples.
E é importante vocês não terem dúvida, porque daqui a pouco a gente vai começar a fazer exercícios, algumas questões, parecidas com aquela lá, com aquela que nós fizemos do MMC, tá certo? Porque não adianta, na prova não vai dar simplesmente a questãozinha simples para você resolver desse jeito, tá? Na prova, o pessoal, ele bota historinha para vocês resolverem, tá certo? E agora a divisão de frações. Aí complica, né? Aí complica pra caramba, não é? Não é? Complica. Complica, sabe o quê? Quase nada. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 5/6. Eu quero dividir por 4/5. Alguém lembra? Fora Silvana e Adriana e Walter que tiveram aula comigo. Alguém lembra como que a gente faz isso? Você lembra, Silvia, como é que faz a divisão? É o seguinte, na divisão, você tem o primeiro aqui, né? Que é o dividendo e o divisor, não é? O 4/5 é a segunda fração é essa aqui, não é? Sabe o que você faz? A primeira fração, que é o dividendo, você mantém ela, ó, mantém ela. A segunda fração, você inverte ela. Ao invés de 4/5, vira 5/4. Fez isso? Fez. Aí sabe o que você faz? Multiplica. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 4, 24. Acabou. Então, na divisão, primeira coisa que você faz. A segunda fração, que seria o divisor, você inverte a fração. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Aí, simplesmente multiplica as frações. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui. Bom, 1/2, 1/2. Lembrei. Oi? Uma vez eu aprendi multiplicar cruzado, também dá certo, então. Ah, mas aí complica muito. É, melhor inverter. Mas assim que é tranquilo, ó. 1/2 dividido por 3/4. Aí o que você faz? Tudo bem, você podia fazer isso aqui, certo? Mas o ideal, para não errar a conta, você pega 1/2, o 3/4 vira 4/3, aí você multiplica. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Acabou. Simples. A única preocupação sua, além de fazer a inversão do divisor, que é a segunda fração, é se preocupar com os sinais. Se você tem uma fração negativa, por exemplo, uma negativa, vou colocar o contrário, vou colocar o exemplo. Ó, eu tenho uma fração 4/3, quero dividir por menos 1/2. Eu simplesmente faço o seguinte, aqui é positivo, aqui é negativo, eu sei que o resultado vai na negativa, acabou. Esqueço o número e faço a conta normal. Então, eu tenho 4/3 e 1/2 vai virar 2/1. E eu simplesmente multiplico. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. Menos 8/3. Por que menos 8/3? Porque essa fração aqui é negativa. E essa fração é positiva. Na divisão, mais com menos dá menos. Tá certo? Alguma dúvida, Silvia? Sandra, alguma dúvida? Deixa eu ligar aqui eu esqueci de ligar o... Não, por enquanto não. Certo? Quem não puder falar, tem um bate-papo aqui, tá? Vamos lá. Vou voltar para cá. Apagar. E, finalmente, nós temos a simplificação de frações, e isso vocês vão usar muito. Por isso que eu vou dar muitos exercícios, eu vou dar pelo menos uns 5 exercícios para vocês fazerem, 5 não, uns 3 só, né? 5 é demais. Para vocês fazerem essa simplificação. Dá uma olhada, ó, tem essas 3 frações. Eu tenho 10 sobre 10 21avos. Ou eu falo 10 sobre 21, ou então eu falo 10 21avos. Eu estou com mania de falar 10 sobre 21avos, não existe. Ou é 10 sobre 21, ou é 10 21avos. No caso, é 10 21avos. Isso aqui multiplicado, quando é multiplicação, né? Para você simplificar, tem que estar havendo multiplicação. Multiplicado por 4/5, multiplicado por 7 12avos. E como é que você pode fazer, nessa situação aqui, a simplificação de frações?
Por exemplo, ó, tá vendo o 10 aqui? O 10. Tá vendo o 5 aqui, ó? O 5. Sabe o que eu posso fazer? Posso pegar o 10 e dividir por 5. Pego o 10 e divido por 5. Até que dá 10 dividido por 5? Dá 2. Aqui vira 2. E 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Então, essa fração, ela vira o seguinte, ó. Eu estou simplificando, ó. Ela vira o seguinte. Ela virou... Cadê? Aqui. Ela virou 2 sobre 21 vezes 4 vezes 7 dozeavos. Olha que virou essa fração. Já simplifiquei um pouquinho mais. E posso simplificar mais. Quer ver como é que eu vou simplificar mais? Olha. Não tem o 4 aqui? E não tem o 12 embaixo? Não tem? Eu pego esse 4 e divido por 4. 4 dividido por 4 dá quanto? Dá 1, não dá? Não dá 1? E 12 dividido por 4 dá quanto? Dá? 3. Então, essa conta aqui, ela virou o seguinte, ó. Ela virou 22 sobre 21, multiplicado por 1, multiplicado por 7 terços. E vou até mais longe. Vou até mais longe. Eu não tenho 21 aqui? Eu não tenho 7 aqui? Se eu pegar o 7 e dividir por 7, não dá 1? E se eu pegar o 21 e dividir por 7, dá quanto? Não dá 3? Então, essa conta aqui virou o seguinte, ó. 2 terços vezes 1 vezes 1 terço. Agora é só fazer a conta. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 vezes 3 dá 9. 2 nonos. Essa é a resposta aqui, ó. 2 sobre 9. A simplificação de frações, você divide o numerador e o denominador por um mesmo número. Aí, nesse caso, entra o quê? Não entra o MMC, o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aí, entra o máximo divisor comum. Vamos lá, vamos fazer uma conta aqui, lá de baixo, ó. Vamos fazer uma continha aqui, ó. Vamos simplificar 30 é 30 aqui, tá? É 0. Vou apagar aqui. Vamos simplificar 30 sobre 6. Eu tenho que dividir o numerador e dividir o numerador e dividir o denominador pelo mesmo número. E esse número aqui, ele tem que ser o máximo divisor comum. Por exemplo, eu posso dividir o 30 por 2. Vou dividir o 30 por 2, aqui dá 15, e vou dividir o 6 por 2. Dividir o 6 por 2 dá 3. E posso dividir também esse 15 aqui por 3, e posso dividir esse aqui por 3 também. 15 dividido por 3 dá 5, e 3 dividido por 3 dá 1. O resultado disso aqui é 5. Perfeito? Mas o que eu posso fazer? Calcular o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre o 30 e entre o 30 e o 6. Entre o numerador e o denominador. Aí eu vou calcular aqui, ó. 2. 30 dividido por 2 dá 15. 6 dividido por 2 dá 3. Aí 3. 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Só que no caso do máximo divisor comum, é máximo divisor comum. Esse 2 aqui, ó, ele é divisor do 6 e divisor do 30. Então, me interessa. Me interessa. Tá? O 2 me interessa. Esse 3 aqui
Ele é divisor de 3 e é divisor de 15, então ele me interessa. Esse 5 aqui não me interessa, porque ele não é divisor de 1. Ele é só de 5. Então, eu pego o quê? No máximo divisor comum, eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Esse é o máximo divisor comum entre 30 e 6. O 30 é o numerador e o 6 é o denominador. Então, como é que fica aqui? Eu tenho o 30 sobre 6. Aí, o que eu faço aqui? Eu divido o 30 pelo máximo divisor comum, que é 6, e divido o denominador por 6 também, que é o máximo divisor comum de 36. Quanto é que dá isso aqui? 30 dividido por 6 dá quanto? 5. 5. 6 dividido por 6 dá quanto? 1. Entenderam? Silvia, entendeu como é que a gente simplifica as frações? No exercício, eu vou dar outros exemplos, e se vocês quiserem, na outra aula, a gente faz um pouco mais de exercício e faz a revisão dos exemplos que eu vou dar para vocês, tá? Na avaliação, eu vou colocar problemas para vocês resolverem, conseguirem raciocinar. E na próxima aula, no início da próxima aula, a gente vai resolver esses problemas. São problemas cujas soluções são dadas a partir de soma, subtração, multiplicação ou divisão de frações. E os resultados, normalmente, a gente tem que simplificar a fração resultante da solução do problema. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, tá bom. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Só para finalizar. Tchau. O que acharam da aula de hoje? Foi boa? Deu para pegar alguma coisa? Pessoal, olha, como é que fala? Aquele conceito de números racionais e números irracionais, vocês não podem esquecer nunca mais, tá? Vai ter uma parte aqui da nosso curso de matemática, porque o curso de matemática nosso não é igual ao do ano passado, não. Dá para perceber, Adriana? Dá para perceber que está bem diferente? Quem pensa, eu já vou fazer de novo. Não. Ele está muito diferente. Ele está, como eu falei, ele está transcendendo a apostila. A apostila é só uns tópicos que eu estou seguindo. Quando você fala em frações, você remete em números racionais. Se você fala em números racionais, o professor tem por obrigação explicar e relembrar vocês sobre os números irracionais. E assim por diante. Os exercícios da aula do ano passado foram os exercíciozinhos simples que tem na apostila. Os exercícios desse ano transcendem a apostila. Ah, professor, mas não tem explicado. Tem sim. Os exercícios são passados em PDF para vocês anexarem nos seus documentos. Pode imprimir, guarda o PDF numa pasta no computador, ou imprime e anexa na tua apostila. Não adianta eu deixar os exercícios prontinhos para você numa apostila, que é muito simples aprender assim. Não. Eu tenho que forçar a barra. Lembra da metodologia ativa, do vídeo que vocês viram para mim lá? Lembra das metodologias ativas, que eu expliquei as metodologias ativas? Uma das tarefas, uma das atividades, uma das metodologias, das técnicas da metodologia ativa é justamente essa. Você transcender o que tem na apostila, o que tem na aula, na própria aula. Os alunos lá eu vi a Silvana, eu corrigi uma prova sua hoje, você fez uma prova, né? Uma avaliação, eu vi. Tirou nota 4, tá? Estou brincando, tirou 6. Estou brincando, tirou 8. Então, o que eu estou percebendo nos alunos, porque em cada videoaula da escola lá, eu coloco as palavras-chave e coloco links para a pessoa pesquisar. Então, não adianta você assistir a videoaula. Assisti a videoaula, fiz a prova, fazer as provas, como diria o outro, prova assim de qualquer jeito. Não vou falar um palavrão. Fez a prova de qualquer jeito. Você, obrigatoriamente, você tem que pesquisar. Se você está num curso, se você está fazendo um curso desse, como estamos fazendo agora, você tem um objetivo na vida. Se você está fazendo um curso lá, como lá no projeto,
que não é uma coisa tão específica como a nossa, não tão técnica como a nossa, mesmo sendo generalista, mas você vê que as aulas estão sendo técnicas, né? Principalmente as aulas das teorias da administração, acho que tá indo bem, né? Tá boa a aula de teorias da administração? Terminei a última hoje, mandei hoje, que vai falar sobre a teoria comportamental, a teoria normativa e a burocrática. É muito interessante a teoria burocrática da administração. Então, tudo isso é para o aluno transcender a videoaula. Não tem a apostila do curso. Não tem. E possivelmente eles não vão ter. Porque é um outro nível de aula. Perceberam que é outro nível de aula? Você está vendo as aulas, Adriana? As videoaulas? Está acessando as videoaulas, Adriana? Tô sim, só essa semana que eu não consegui, mas eu tô sim. Então, é importante acompanhar. Então, lá, por exemplo, os alunos estão apanhando muito, eu estou dando muito zero. Tem muito 10, tem muito 8, mas também tem muito 0. Agora, por quê? Porque a própria plataforma é um pouquinho deficitária. Não sei se vocês perceberam. Quando vocês fazem a prova e, por exemplo, você olha a nota lá, porque eu corrijo rápido, tá? Eu não deixo passar. Se você olhar lá, Silvana, já está a tua nota lá. Aí você vai, nota 6, eu quero rever, eu quero refazer a prova. Como é que vocês fazem para refazer a prova? Se alguém já refez alguma prova lá da plataforma? Não. Sabe como é que vocês fazem? A plataforma não permite refazer, como no Google aqui permite. Você é obrigado a ligar para a pessoa lá da unidade e falar, olha, a prova de administração, parte 3 de teorias administrativas, eu quero refazer a prova. Aí a pessoa tem que entrar no sistema e resetar a tua avaliação. Eu fiquei muito pé da vida quando eu soube isso. Fiquei muito pé da vida. Imagina. Tá? Mas o certo é pegar aqueles links que eu passei para você, que eu passo sempre, e fazer a pesquisa na internet. Vai lá na internet, mesmo com o celular, faz a pesquisa. Na internet, com aquelas palavras-chave, vocês vão ver as respostas. Rever a videoaula, estuda, tem que estudar. A mesma coisa matemática. Eu vou passar para vocês amanhã, é por isso que eu estou com o dia cheio amanhã, eu vou passar para vocês uma grade de exercícios completinhas. Vai dar trabalho para vocês fim de semana, até a próxima semana? Vai. Mas é para vocês aprenderem e terem dúvidas. Sair do curso aqui, efetivamente, sabendo trabalhar com matemática financeira. E não é sabendo só porque passou. Sabendo ou sabendo mesmo. Sabe? Discutindo com as pessoas. Outra técnica da metodologia ativa é o aluno discutir entre eles, não só entre os próprios alunos, como também o quê? Entre familiares, entre colegas, assim por diante. Começa a perguntar a Adriana ou a Silvia, uma colega sua, um colega seu, o Walter lá no trabalho, e aí, você lembra dos números racionais? Aí você aprende. Não tem melhor maneira de você aprender do que ensinando. O Walter chega na empresa, porque o pessoal são técnicos, então o pessoal tem muita matemática quando ele trabalha. Aí ele chega e fala, pô, vocês lembram dos números racionais? Números racionais? Fala, puta, não lembro. Mas eu aprendi ontem. Olha, número racional é assim, assim, assado. São números que podem ser representados por frações e normalmente tem dízimas periódicas. Os números racionais, papapá. Olha, o que do número racional? O porquê da letra Q dos números racionais? Porque os números racionais não são representados por uma fração, então, consequentemente, a fração, o resultado de um número decimal de uma fração é o quociente. O quociente começa com a letra Q. Aí o matemático que inventou isso, ele colocou, não, números racionais, vou colocar a letra Q, representando o conjunto de números racionais. Essa é a razão da letra Q. Por quê? Número racional é R. Por que da letra Q? Por conta disso. Isso você não aprende nem na aula de matemática. Eu tenho duvido que algum professor de matemática de vocês tenha explicado que a letra Q, a razão da letra Q nos números racionais. E duvido que ele tenha feito um comparativo entre números racionais e irracionais. Porque, infelizmente, a matemática hoje, a metodologia não é dessa forma. Tá? Tá mudando. Tá mudando. Tanto está mudando que eu dava aula, pelo menos antes do ano passado, de metodologia de ensino de matemática para professores de ensino médio e ensino fundamental. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Vamos descansar agora.